Muito bem, queridos, estamos aí para a nossa aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana. Vou estar aí com vocês para a gente aprender um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. A gente vai falar sobre camada de ozônio e no nosso detalhamento, destruição da camada de ozônio, formas de diminuir ou reverter os impactos das ações humanas na camada de ozônio, beleza? Já pega aí seu caderno, sua caneta ou lápis para você ir anotando. Vamos lá, vamos para a nossa aula. E vamos iniciar mostrando para vocês como foi a descoberta dessa camada, né? A gente sempre ouve falar de camada de ozônio, de que ela é composta, como ela funciona, mas enfim, professora, quem estudou, quem foi o cientista, quem descobriu que existia uma camada de ozônio? Acompanhe comigo na cartela, olha só. Em 1973, o químico mexicano Mário Molina juntou-se ao grupo de trabalho do professor Frank Sherwood Holland na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A linha de pesquisa escolhida por Molina foi o impacto dos CFCs, que são substâncias químicas que se acumulam na atmosfera, mas que se acreditava não causavam efeitos significativos no meio ambiente, até que descobriu que os raios ultravioletas do Sol podem decompor os CFCs, liberando cloro e desencadeando uma reação química que destrói o ozônio na atmosfera. Então, olha que interessante. Nem faz muito tempo, em 1973, esse estudioso começou a fazer uma pesquisa considerando aí os impactos, né, dos clorofluorcarbonetos que eram dispersados na atmosfera. E essa pesquisa mostrou que acontecia uma reação e que acabava destruindo essa camada de ozônio. Entenda, já se sabia que existia então essa camada, mas a descoberta desse impacto foi a partir desse estudo. Continuem comigo na cartela, olha só. Se a camada de ozônio enfraquecesse, os raios ultravioletas atingiriam a superfície da Terra sem nenhum tipo de filtro. Observem aí na imagem, a gente tem a camada de ozônio, a gente já viu que a Terra é protegida por diversas camadas de gás, né? E na estratosfera nós temos uma camada de ozônio, né, do gás ozônio. E ele funciona como um filtro que filtra os raios solares. Então imaginem se esses raios, se nós não tivéssemos essa camada, esses raios iam passar sem filtro pela Terra. Observem que alguns raios são absorvidos 100% pela camada de ozônio. Outros 95% e outro que mais passa são absorvidos apenas 5%. E aí a gente tem a classificação desses raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, eles se diferenciam. Vocês vão perceber que os raios, eles têm uma diferenciação de intensidade, por isso tem uma classificação também. A radiação UV divide-se em 3 faixas de energia distintas. Então, olha que interessante, os raios ultravioletas que atingem a Terra, eles não são de uma única forma. Eles têm variações de energias distintas. E aí a gente tem UVA, UVB e UVC. UVA, UVB e UVC. Não esqueçam. Anotem para não esquecer. A radiação UV divide-se em 3 faixas de energias distintas.
UVA, UVB e UVC. Entre elas, a mais danosa e energética é a UVC, que felizmente não atinge a superfície terrestre porque é filtrada pela camada de ozônio. Vamos ver aqui na nossa imagem que está aqui do lado, a gente tem uma representação, olha aqui, a UVC é justamente a camada, os raios solares que são absorvidos 100% pela camada de ozônio, e ela seria a mais danosa. Então, imaginem se nós destruirmos a camada de ozônio, esse raio solar, essa faixa de energia mais danosa que é a UVC, ela vai passar direto para atingir a Terra. Muito sério isso, por isso a necessidade do conhecimento, de sabermos o que podemos fazer para ajudar aí na manutenção dessa camada. Vamos na cartela, olhem só comigo, acompanhem comigo a leitura. A quantidade de ozônio na estratosfera não é constante, mas ela é diretamente proporcional à intensidade da radiação UV. A gente já viu que é lá na estratosfera que nós temos a camada de ozônio. E é importante saber que ela não é diretamente proporcional à radiação UV. A formação das moléculas desse gás ocorre por meio da decomposição das moléculas do gás oxigênio, formando oxigênio livre, que reage em uma segunda etapa com o gás oxigênio. Forma-se, então, um equilíbrio químico na camada de ozônio. Então, observem o que acontece. A formação das moléculas desse gás ocorre por meio da decomposição das moléculas do gás oxigênio, formando o oxigênio livre, que reage em uma segunda etapa com o gás oxigênio. Forma-se, então, um equilíbrio químico. Acontece que esse oxigênio, ele é decomposto, ele é dividido. E aí tem uma segunda etapa, uma nova reação. E essa reação causa um equilíbrio químico. Isso é super importante para que a gente compreenda como é que funciona. Como é que funciona os raios ultravioletas, né? O que ele faz quando passa pela camada de ozônio e como que ela reage. Eu trouxe para vocês aqui umas demonstrações. Peço para que vocês fiquem atentos aqui ao que a gente vai mostrar para vocês. É uma animação em 3D, então acompanhem comigo. A gente tem aqui, ó, uma demonstração da camada de ozônio. Observem que a gente tem as camadas da Terra. Reparem. E essa camada aqui está mais densa, que vocês conseguem ver, em rosa, é a camada de ozônio. Então, vamos olhar aqui, como se a gente tivesse uma super proteção. Eu estivesse vendo a Terra de cima, e ao girar, olha, eu vou ter essa proteção da camada de ozônio. Muito bem. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui para vocês, sem as identificações. Olha só, aqui dá para a gente ver bem como o nosso planeta está aí, ó, protegido por camadas de gases. E essas camadas protegem a Terra, e a camada de ozônio aí identificada, essa espessura rosa que vocês estão vendo, a gente está identificando como camada de ozônio. A gente viu que essa camada fica na estratosfera. Então, você vai ter a estratosfera e a camada de ozônio aí identificada. Vamos ver mais aqui, mais uma informação. Reparem aí as radiações dos raios que atingem a Terra. UVA, UVB, e reparem que o UVC não atinge a Terra. Por quê? Porque ele está sendo absorvido pela camada de ozônio. Mais um pouquinho. Reparem que a gente falou aí da decomposição da molécula de oxigênio. O que acontece? Você vai ter radiação,
vai ter a quebra dessas moléculas, que em uma segunda etapa vão reagir também. Olha aí, você vai ter oxigênios livres, que vão reagir com outras moléculas de oxigênio e vão formar, né, contribuindo com as moléculas de oxigênio. Você vai ter novamente radiação, outro tipo de raio UV, ele vai novamente ser quebrado, né? Quando a gente fala ser decomposto, é ser quebrado. E tendo aí novas reações das moléculas de oxigênio. Então, à medida que ele se quebra, né, e forma aí uma reação e você vai ter um equilíbrio ali com a formação do ozônio, também vai ter outro tipo de radiação que vai novamente formar essas moléculas de oxigênio. Então, nessa animação aí, a gente deixou bem claro como é que funciona essa separação, como é que funciona os raios, né, a radiação ultravioleta na camada de ozônio. Vamos ver aqui mais uma informação. A gente tem aqui a redução, os desgastes da camada de ozônio. Reparem aqui, vou mostrar para vocês. A gente tem a camada de ozônio. Deixa eu voltar aqui. O quanto é prejudicial essa camada ser reduzida. Reparem só que aqui no hemisfério sul, essa parte que está mais clara, que você verifica bem no meio, já é o desgaste da camada de ozônio. Reparem que toda a Terra, como nós vimos, ela é protegida pela camada do ozônio. Camada de ozônio, do gás ozônio. E as atividades que nós realizamos, jogando muitos poluentes, capazes de, como vocês viram, reagir com moléculas e acabarem aí danificando essa camada. Novamente, para a gente não esquecer que existem outros tipos que existem os 3 tipos de raios ultravioletas, UVA, UVB e UVC. O UVC, ele é completamente absorvido pela camada de ozônio, e a gente viu ali o comportamento das moléculas com esse raio ultravioleta, e vimos também o quanto a camada de ozônio, ele filtra os outros raios solares que atingem a Terra. Professora, são perigosos esses raios ultravioletas? Sim, é uma radiação, mas são necessários para a manutenção da nossa vida. Eles participam de vários ciclos biogeoquímicos, precisa desses raios ultravioletas na Terra. No entanto, eles precisam ser filtrados pela camada de ozônio. Então, não esqueçam como é que é formada a camada de ozônio e onde está a localização desta camada, na estratosfera. E nessa imagem a gente consegue observar muito bem como a Terra ela fica aí, ó, coberta por camada de gases, e essas camadas de gases são super importantes para a qualidade de vida no nosso planeta. Elas têm aí uma funcionalidade, não estão aí por acaso. Vocês viram que a Terra é composta por camadas, e na estratosfera você tem a camada formada pelo gás ozônio. Novamente, para vocês não esquecerem como o nosso planeta é protegido aí por camadas de gases. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem 3D para explicar um pouco mais da camada de ozônio. Continuem acompanhando comigo na cartela. Sem a proteção da camada de ozônio, vários impactos ao meio ambiente e à saúde seriam registrados com maior frequência. Então, nós temos vários registros aí de impactos que acontecem por conta dessas radiações UVA e UVB, mas se não tivesse a camada de ozônio, esses impactos seriam bem maiores. E não são só impactos na vida vegetal ou somente nos animais, também impactos no nosso organismo e nos organismos de outras espécies também, que nós vamos ver agora. Reparem só essa
essa imagem que eu vou trazer para vocês, falando dos impactos sobre o organismo humano. Envelhecimento precoce, mutação genética, problemas no sistema imunológico e câncer de pele. Reparem que você tem aí um rosto envelhecido e tem um garotinho aí cuidando da sua pele, passando um produto chamado protetor solar. Esse protetor solar, ele funciona como uma barreira na ação desses raios ultravioletas. E eles são tão importantes que mesmo que você não esteja exposto ao sol, mas em luz intensa ou em calor intenso, quem trabalha próximo ao fogo, com muita quentura, também é importante proteger a sua pele. Mas, em relação aos raios ultravioletas, esse rosto desse senhor representa uma história que saiu em vários jornais. Uma foto muito conhecida, se vocês tiverem curiosidades, vocês podem procurar o uso do protetor solar e o envelhecimento. E é o caso de um caminhoneiro, que ele andava muito na estrada, né? E o seu rosto ficava exposto, apenas um lado do rosto ficava exposto para o sol. E o outro ficava mais protegido dentro do carro. Esse lado que não usava nenhuma proteção e que ficava mais exposto ao sol, ele é mais envelhecido que esse outro lado. Isso mostra muito claramente um tipo de dano que os raios ultravioletas em excesso, né, pode causar. E a gente sabe que a proteção para essa qualidade de vida e que esses raios possam atingir a Terra e nos ajudar na manutenção da vida é aí a prevenção do nosso filtro natural, que é a camada de ozônio. Tem também outros impactos sobre as plantas. Olha só, a grande quantidade de raios ultravioleta pode comprometer o processo de fotossíntese, impactando o sistema nutritivo das plantas e o seu crescimento. Então, imagina aí, se a gente não tem plantação, se a gente não tem vegetação, nós vamos ter aí dizimar todas as espécies. Por quê? Alguns alimentos que nós comemos, eles vêm de origem, tudo inicia no vegetal. Se você come carne, a carne, né, o animal se alimenta o quê? Do capim, da vegetação. Então, se afetar a vegetação, é uma cadeia, né, que sofre até nos atingir, com certeza. Então, os raios ultravioletas em excesso, ou seja, sem filtro, pode prejudicar as plantas também. Mas também podem prejudicar e reduzir outras espécies. A superexposição dos raios UV pode prejudicar o desenvolvimento de diversas espécies marítimas, como peixes, camarões, caranguejos e fitoplânctons, que é a base da cadeia alimentar marítima. E aqui um parêntese para falar dos fitoplânctons, que são organismos que vivem flutuando em lagos e nos oceanos, que são capazes de realizar fotossíntese. E acredita-se que os fitoplânctons, acredita-se não, foi comprovado cientificamente, que os fitoplânctons são responsáveis pela manutenção do oxigênio no mundo. Então, quando a gente diz e ouve por aí que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, não é verdade. O pulmão do mundo são os oceanos, porque com a realização da fotossíntese pelos fitoplânctons, eles liberam mais de 56% do oxigênio da nossa atmosfera vem dos oceanos. Então, os oceanos que são responsáveis pelo oxigênio da atmosfera. Na verdade, eles são o pulmão do mundo, mas isso é um assunto que nós vamos estudar bem mais aprofundado nas nossas próximas aulas. Continuando com a nossa cartela, além disso, o contato com essa radiação pode causar diversas mutações genéticas.
alterando totalmente o DNA dos seres vivos. Imaginem só o que essa radiação pode fazer. Então, precisamos desse filtro da camada de ozônio para que esses raios não cheguem tão nocivamente a nós seres humanos e a outras espécies também, causando diversas doenças, como risco e danos à nossa visão. Olhem comigo esse esquema que eu trouxe para vocês. A catarata, por exemplo, pode ser uma consequência da exposição à radiação solar. Essa doença afeta o cristalino ocular, provocando lesões que levam à perda parcial ou total da visão. Reparem aí nesse esquema que a gente tem 2 tipos de raios ultravioletas atingindo a visão. Isso é para quem fica muito exposto ao sol, e sempre que você puder proteger a sua visão com óculos escuros adequados, não são todos os óculos escuros que protegem, alguns ao contrário, intensificam essas ações dos raios UVA e UVB. Reparem aí, olha, que o UVA chega a adentrar ao olho e vai danificar o cristalino, que é uma parte do olho essencial para a produção da imagem, do que a gente consegue enxergar. Então, esses raios que atingem a Terra, se não tiverem aí a camada de ozônio com maior filtração, nós teremos aí mais impactos. Vimos aí que eles impactam tanto na nossa saúde como a pele, baixa a nossa imunidade. O que é baixar a imunidade, professora? Baixar a imunidade é deixar você fraco para que você possa aí não se defender das doenças. O seu sistema imunológico fica sem defesa. Ou seja, o seu exército de defesa é como se os seus soldadinhos de defesa fossem mortos. Por quê? Porque você não vai ter esse sistema de defesa. Então, vendo isso, vendo a importância da camada de ozônio, qual é a diferenciação dos raios ultravioletas, que eles são importantes, mas que nós precisamos da camada de ozônio para filtrá-los, vamos ver como nós podemos reduzir esses impactos. Acompanhem comigo. Contribua com a preservação da camada de ozônio. Não são apenas as empresas e instituições públicas que podem preservar a camada de ozônio. Qualquer pessoa pode contribuir com a causa, adotando algumas atitudes que fazem a diferença, como essas que eu vou mostrar para vocês. Esteja atento à manutenção de eletrodomésticos. Aquela geladeira que você tem em casa, que não tem nenhum tipo de manutenção, pode estar funcionando de forma errada aí e emitindo gases. Olha só. Geladeira e ar-condicionado, esses aparelhos emitem clorofluorcarbonos. A gente já viu isso em aulas anteriores, o CFC, para a atmosfera quando desregulados. Então, esses eletrodomésticos precisam aí de manutenção. Tem geladeiras que precisam trocar o filtro, ar-condicionados também que precisam de limpeza nos filtros, porque a falta de manutenção libera aí desordenadamente os CFC para a atmosfera. Outra atitude que nós podemos ter, evite a compra de aerosóis com clorofluorcarbonos. Opte por sprays com bomba ao invés de frascos pressurizados. Sabem qual é esse de bomba? Esse que está com exemplo aí, olha, pra gente é esse que sai, o feixe da garrafa, da vasilha sai, você coloca o que você quer e depois você encaixa de novo e consegue espirrar. Esse aí é um tipo que você não vai afetar a atmosfera, aí não vai produzir impactos na camada de ozônio. Esses que produzem são aqueles pressurizados, tipo aqueles desodorantes que já vem bem armazenado o gás, ou sprays, são esses que causam danos à atmosfera, não esses outros aí mais simples. Vamos ver outra atitude.
Utilização dos transportes públicos com mais frequência, né? Menos veículos circulando, garante a emissão de menos gases poluentes. A gente colocou aí, ó, uma canoa também, né? Porque se for coletivo, também vai sim produzir poluentes, mas vai reduzir. A mesma coisa do transporte público. Se você tiver várias pessoas usando o transporte público, você reduz a emissão de gases. Outra atitude é a de separar o lixo corretamente, descartar baterias e pilhas em lixos próprios para esses materiais. Quando descartados de maneira errada, certos produtos podem contaminar o solo e liberar metais pesados na atmosfera. Isso é algo bastante relevante que eu queria reforçar com vocês. Baterias, pilhas, esses tipos de material, eles não podem ser descartados no lixo comum. O lixo que você joga papel, que você joga resto de comida, não pode, tá? Ele precisa ser entregue no local para ser destruído de forma correta, porque se você já viu por aí uma pilha ou uma bateria pequena no solo, você vai ver que ela vai se deteriorando e o material que tem dentro dela vai danificar o solo. Com as reações químicas, com as reações que vão acontecer por conta da radiação, também vão liberar aí poluentes para a nossa atmosfera. Agora eu trouxe um vídeo para vocês que é um resumo do que foi a nossa aula e também mais dicas de como se prevenir desses raios ultravioletas. Vamos assistir? Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a radiação ultravioleta ou radiação UV. Essa radiação, ela é emitida pelo Sol e é uma radiação que nós não conseguimos ver. Porém, ela faz muito mal para o nosso corpo. Essa radiação pode causar queimaduras na nossa pele e ela também causa o envelhecimento da pele. Além disso, se tomarmos muita radiação ultravioleta na pele, ela também causa câncer de pele. Por isso, nós precisamos nos proteger contra essa radiação. Mas como nós podemos fazer isso? Nós nos protegemos com os protetores solares. Nós podemos utilizar protetores solares em creme, como esse que aparece na figura. Esse protetor sempre deve ser reaplicado. A cada 2 horas, nós devemos passar o protetor novamente. Porém, ele não é a única forma de proteção contra a radiação ultravioleta. Também existem as roupas com proteção ultravioleta. As roupas com protetores solares. E qual seria a melhor forma de se proteger? As roupas, na verdade, protegem mais do que os cremes. Porém, nós não utilizamos roupas no nosso corpo todo. Então, o ideal é combinar os dois. Mas agora, como nós poderemos proteger os nossos olhos? Nós não usamos roupas e nem creme nos olhos. Então, por isso, nós devemos usar óculos com proteção ultravioleta. Nem todos os óculos escuros têm esse tipo de proteção. Por isso, nós sempre temos que verificar se os óculos que nós estamos comprando têm ou não esse tipo de proteção. Então, é isso. Utilizando essas 3 formas de proteção, nós conseguimos estar totalmente protegidos dessa radiação. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Muito bem, esse vídeo aí trouxe para a gente algumas dicas de proteção, né, individual para a proteção dos raios ultravioletas. Vimos aí cremes, né, protetores solares, roupas que já têm aí proteção UV e os óculos sabendo que se tem ou não essa proteção UV. Então, sempre que comprar o óculos é bom perguntar. Muito bem, com esse vídeo a gente chega ao final da nossa aula falando dos impactos do que podemos fazer para reduzir os impactos na camada de ozônio, as pesquisas que descobriram esses efeitos, qual a variação dos raios ultravioletas e a ação deles no nosso organismo e em outras espécies.